Dando início então à nossa aula sobre reações redox, né? Pessoal, antes de a gente entrar propriamente, eu vou fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo rápido, mas ele vai mostrar algo que vai ser de muito interesse. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de reação redox que acontece naturalmente, né? Eu vou utilizando, por exemplo, alguns organismos como algumas algas, cianobactérias, né? Porque essa reação é uma reação de produção, né, de O2, que a gente chama Oxygen Evolution Reaction, que é reação de evolução de oxigênio. Na verdade, essa reação é uma reação que envolve, por exemplo, uma enzima, né? Vocês vão estudar lá em bioquímica que são as enzimas, são catalisadores biológicos, né? E esse sistema que a gente chama, né, que vai envolver vai envolver essa reação, a gente chama de fotossistema 2 ou PS2, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque isso vocês lembram lá do colegial que existem, né, alguns organismos, né, fotossintéticos que produzem oxigênio em grande quantidade e de uma maneira muito rápida. Isso se dá porque a reação envolvida é uma reação de transferência de elétrons. E reações de transferência de elétrons são reações muito rápidas. E elas fazem parte da categoria de um tipo de reação que a gente chama de reações de oxidação e redução. Muitas vezes vocês ouvem também falar reações redox, né? Notem que essa reação envolve duas moléculas de água, resultando em 4 elétrons, mais 4H+, e o oxigênio molecular. Lembrem dessa reação? Essa reação eu mostrei para vocês, né? Naquele vídeo sobre evolução de gás, onde eu mostrei a eletrólise, tá? Então, se vocês olharem essa reação, é uma reação onde há decomposição da molécula d'água em oxigênio e próton. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente não vai entrar em detalhe da parte biológica, nem da parte bioquímica dessa reação, porque ela é um pouco complexa e vocês vão ver isso lá em bioquímica. Mas eu já posso adiantar para vocês que é uma reação eletroquímica, tá? Como ela envolve moléculas biológicas para a produção desta reação, né, no caso do oxigênio, é uma reação que a gente chama de bioeletroquímica, e pelo fato de que, na verdade, a planta, você não conecta a planta numa bateria, né? Não tem uma planta. Mas ela tira a energia dela da onde, né? Ela tira a energia do sol, né? Vai vir dos fótons que ela vai receber do sol e ela vai absorver essa luz e a partir dessa luz ela vai fazer a eletrólise. Tá? Notem que essa reação ela não é espontânea. Então ela precisa geralmente aí de 1,3 volts, né, para que ela ocorra. Ou seja, você vai precisar de uma energia adicional para que ocorra a quebra da água em oxigênio. Note que eu coloquei só uma etapa da reação. Por que só uma etapa da reação? Porque algumas plantas, pessoal, elas não produzem H2, elas não produzem hidrogênio, como na eletrólise. Elas vão utilizar, por exemplo, moléculas de carbono e ou outras moléculas, tá? Vocês podem olhar lá o ciclo de Calvin, por exemplo, em algumas plantas, né? Ela utiliza essa parte para que ocorra a redução do CO2 para formar açúcares e açúcares maiores, né? Onde vocês vão, onde a planta consegue armazenar energia, tá? Pela redução. E na oxidação, ela oxida a água a O2. Vamos olhar só essa reação que a gente chama de semi-reação, né? Logo, vocês verão isso também em eletroquímica, tá ok? Olha só, essa é a estrutura, certo, do PS2 que eu falei para vocês, né? É uma estrutura extremamente complexa, né? E ela é responsável, então, por catalisar a oxidação da água. O que é catalisar? Catalisar é você acelerar, então, uma reação química. Ela vai ser acelerada por alguma espécie. Nesse caso, o catalisador vai ser aqui essa biomolécula. Tá? Não se preocupem com isso agora. Vamos olhar só no produto, que é o que mais importa para a gente
nessa etapa do curso. Notem que, olha que impressionante, esse número aqui, 10 elevado a sexta, a gente chama de Chernoff number, né? Esse Chernoff number, na verdade, o que ele representa? Ele representa quantas moléculas, uma molécula dessa daqui consegue catalisar por segundo, né? Ou seja, quantas moléculas de oxigênio ela consegue formar em um segundo? 10 a sexta, pessoal. Então, isso é um número muito alto, né? É por isso que os sistemas biológicos são sistemas exemplares, né? Para que ocorra esse tipo de reação. E olha só, são reações, né? Envolvendo a liberação de um gás e uma reação envolvendo a transferência de elétrons, tá bom? O ciclo é um pouco complicado, pessoal, não vou entrar em detalhe aqui com vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é que dentro dessa estrutura, vocês verão, por exemplo, uma parte onde você vai ter uma estrutura, né, que a gente chama de complexo, envolvendo manganês e cálcio, um óxido de manganês e cálcio. Essa estrutura aqui é ela que vai ser responsável para processar essa reação de oxidação da água. Então, existem vários mecanismos propostos na literatura, né? Então, aqui a gente mostra, por exemplo, né, um ciclo, né, onde ocorre essa absorção de luz. Olha aqui, olha, com a entrada da água, aqui ó, você tem a entrada da água, ela participa de um ciclo, e esse ciclo no final libera O2 e próton, né? Isso é muito interessante, porque esse ciclo aqui ele vai ter que ocorrer rapidamente. E ele ocorre. Geralmente, a constante de velocidade aqui, pessoal, é da ordem de microsegundos, né? Então, ela completa um ciclo desse inteiro, que a gente chama de ciclo fotobioeletroquímico, né? Em pouco tempo, você já tem, então, a decomposição da água em O2. É um pouquinho, cada etapa dessa a gente poderia estudar separado, né? Mas eu não vou entrar em detalhe, porque eu só quero mostrar para você que a natureza optou por reações de transferência de elétrons, né? Porque são reações realmente extremamente rápidas, né? Vamos traçar um análogo. Lembra lá da célula que eu mostrei para vocês, da célula eletroquímica, onde você tinha a eletrólise, de um lado você tinha a formação de hidrogênio e do outro lado a oxidação da água, olha aqui, ó, 2H2O, gerando aqui, né, o nosso O2. Notem que, vamos olhar só para esse lado, vamos esquecer esse lado aqui do hidrogênio. Notem que aqui essa reação se processa com formação de O2 e liberação de elétrons com 4H+. Da mesma forma, pessoal, a entrada de água nesse ciclo, olha aqui, 1, 2, 3, 4 elétrons, da mesma forma que a gente vê aqui, 4 elétrons e 4 prótons. Então você vai ter um sistema dentro das plantas, né, principalmente das cianobactérias, né, onde há a gente pode dizer que é uma bomba de prótons, né, formação de prótons, que vai percorrer todo aquele fotossistema que eu mostrei para vocês, e também a geração de O2. Isso é muito interessante porque essa é uma forma, pessoal, sintética de mostrar algo que é natural. E algo que é natural, que escolheu o caminho da eletroquímica para que ocorram essas reações, tá bom? Reações redox, então, aqui você tem então a oxidação da água com a liberação de elétrons, tá? Isso é importante. Então, a gente já consegue definir para vocês, então, que as reações que ocorrem, né, onde elétrons são transferidos de um lugar para o outro, de um reagente para o outro, né, a gente chama de reações de oxirredução. Essas reações são chamadas também de reações redox. Mostrei para vocês um exemplo que ocorre na natureza, né? Por exemplo, a formação de oxigênio, né? A liberação de oxigênio, que permite, né, que nós consigamos respirar. Então, esse processo já é intuitivamente, a gente já pensa, bom, esse processo da natureza tem que ser um processo eficiente e rápido. E ele é. Ele utiliza energia solar, né? Aproveita da capacidade de absorção de fótons que esses sistemas biológicos têm, utiliza essa energia para quebrar água em oxigênio, certo? Então aí um exemplo para vocês de uma reação redox que ocorre naturalmente, né? Vocês podem chamar uma reação de fotoquímica,
uma reação bioquímica também, ou seja, uma reação redox. A gente costuma até juntar esses termos, falar que é uma reação fotobioeletroquímica, que envolve a absorção de luz com um elemento biológico, que seria, naquele caso, a enzima que eu mostrei para vocês, e eletroquímica vem da transferência de elétrons, né, da reação de transferência de elétrons, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar alguns exemplos um pouco mais simples, são exemplos que ocorrem, por exemplo, a oxidação do ferro, com a formação da ferrugem, entre outras reações que são de interesse, né, do químico em serem estudados, porque são reações que ocorrem a oxidação e a redução. Vamos definir também esses dois estados de oxidação e redução, né, quando há transferência de elétrons. Vamos definir quem doa elétron, quem recebe elétron dentro de uma reação, e vamos ver como que a gente consegue identificar isso do ponto de vista molecular, como a gente faz no nosso curso aqui.